bendito Cordeiro, que na cruz por nós padecer. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor, pois que mais alto que a neve. O batismo das águas. Boa noite. Graça e paz. Sou Maico Postal, casado, 32 anos. Primeiramente, gostaria de começar este testemunho agradecendo o amor imensurável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É graças a este amor que estou tendo esta oportunidade de testemunhar. A minha vida, antes de me converter, era um pouco vazia. Conhecia sobre Deus, mas não tinha comprometimento. Estava faltando mais proximidade com o Senhor e eu nem imaginava. Levava uma vida dentro dos padrões aceitos pela sociedade, trabalhando e estudando. E hoje, graças a Deus, sou oficial da Polícia Militar. Mas estava em falta com Deus. Conheci minha abençoada esposa e a partir daí pude aproximar mais do Senhor. Foi ela quem me incentivou a frequentar os cultos e me discipulou para o batismo. Com o casamento, eu passei a frequentar os cultos rotineiramente, conhecer mais a palavra de Deus, louvar e orar. Foi uma mudança maravilhosa. Me sinto hoje muito honrado de participar da Igreja Batista União, onde tive a grata satisfação de ver a minha irmã de sangue, Franciele, se batizar, e dou glória a Deus por ter feito muitas bênçãos na vida dela, e de ter transformado ela em uma serva fiel do Senhor, principalmente nos cuidados de nossa mãe. Agradeço ao Grupo Ágape, que foi muito importante na minha vida espiritual. Deus continue abençoando este grupo e que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder do Senhor. Sou muito grato também à Igreja Batista de Nova Andradina, onde comecei a frequentar os cultos com minha esposa antes de me mudar para Campo Grande. Obrigado, pastor Leandro, pela confiança e apoio para a realização desta bênção em minha vida. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Marco, é o seu desejo ser batizado nessa noite? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, contando com a ajuda da Ainara, discipuladora do Marco, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou livre. Eu sou livre. Laís Henrique Vieira da Silva. Por toda a minha vida tive envolvida com a palavra de Deus. Conhecia, estudava, entendia, porém nunca tive a coragem de seguir com todo o meu coração e dedicação. Até que certos momentos se passaram e eu percebi que estava faltando algo na minha vida. E mais uma vez meus caminhos estavam sendo levados a Deus. E compreendi os seus planos para mim. Assim como diz em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E foi com imensa alegria que aceitei Jesus na minha vida definitivamente. Laís, é o seu desejo ser batizada nessa noite? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, contando com a ajuda da Carla, sua discipuladora, nós te batizamos
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu sou livre. Marilane Moreira Ferreira. Venho testemunhar diante da presença do Senhor o porquê de vir buscar os caminhos da tua palavra e a confirmação do meu batismo. Tenho recebido muitas graças e bênçãos. Uma delas foi quando invoquei o teu santo nome e o Senhor me ouviu e me libertou e me trouxe até aqui passando por muitas provas e tribulações. E hoje estou aqui diante dos irmãos e da igreja recebendo o batismo em seu santo nome. Senhor, não poderia estar em lugar melhor, e sabendo que passei de uma vida sem Cristo para uma com Cristo, em nome de Jesus. Amém. Mário, é o seu desejo de ser batizada nesta noite? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, contando com o auxílio do Eduardo, seu discipulador, nós te batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado. Graça e paz do Senhor Jesus, queridos. Amém? Boa noite, a paz do Senhor. Amém, querido? Obrigado. Hoje pela manhã nós estivemos aqui, ontem também, eu tenho aprendido muito e cheguei um pouquinho atrasado, tive de dar uma assistência lá na igreja. O culto começa lá às 6 horas e deixei o pastor Ronaldo pregando e hoje ficou por minha conta a direção do culto. Então, dei abertura, aproveitei um pouquinho, mas eu pude chegar a tempo aqui para estar com vocês. De manhã eu dei uma orientação, querido, que eu sou muito desatento, muito mesmo. E eu tenho um problema, sim, que é déficit de atenção. Se você, por exemplo, fazer um movimento assim que de repente seja diferente, eu vou prestar atenção em você e vou esquecer o que eu acabei de pregar. Então, o que eu orientei de manhã? A mensagem de hoje tem, acho que, 27 tópicos. Então, quando acontece de alguém mexer, fazer alguma coisa, eu tenho que voltar lá no início da mensagem para chegar até para lembrar o que eu fiz. Então, você imagina eu estiver no 25º tópico, e eu esquecer, por causa que você saiu à toa, não desligou o celular, e de repente fica abrindo a boca, coçando o nariz, né? E aí eu vou perder, vou ter que voltar na mensagem. Então o culto vai terminar tarde. O recado está dado, né? Maravilha? Eu sei que você, inteligente, entendeu que não é para ficar se movimentando. Amarra a criança aí, segura essa criança aí. Tem uma aqui que eu não sei quem que é o pai, mas cuida aí. Senão eu cuido muito bem de criança. Eu tenho 3 netos, nossa, eles já chegam no portão de casa prestando continência, né? Posso entrar, avô? Pode, entra aí, 10 flexão. Lá em casa é desse jeito. Brincadeira, não é desse jeito não, né? Senão tem alguém do conselho tutelar vai pensar que a gente está querendo judiar das crianças aí. Vamos lá. 2 Timóteo 1,7, eu quero compartilhar com você a respeito de uma igreja que quer crescer. Eu quero finalizar essas ministrações aqui hoje. Dentro desse contexto aqui, eu percebo que eu preciso ser breve aqui, porque temos celebração da ceia, tem aí um monte de coisas aí, glória a Deus por isso. Maravilha, querido. O que nós acabamos de ver aqui é o que tem que ser feito, se possível, todos os domingos ter batismo nessa igreja, para a glória do Senhor. Amém, querido? Nós liberamos essa palavra sobre a vida dos irmãos. Vamos lá. 2 Timóteo 1,7. Logo quando inaugurou a Igreja Batista da Paz, inaugurou assim, quando a gente comprou os terrenos onde nós estamos aí, há 16 anos atrás, há 15 anos, 16, 14 anos atrás, onde nós estamos, nós colocamos na placa da igreja esse versículo. E ele diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque Deus...
Muito bem, lá deve estar lá projetando. Vamos ler mais forte, vamos lá, bem forte, aquela voz assim de torcedor de algum time aí. Sei lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Maravilha. Pai, eu quero agradecer por esta igreja estar reunida no Teu nome, para cultuar o Teu nome. A Tua presença já se faz aqui. Antes mesmo de chegarmos, o Senhor já se fazia presente aqui. Eu louvo ao Senhor e quero me colocar mais uma vez, colocar-me atrás da Tua cruz e suplicar que o Teu poder, a Tua graça, inunde os nossos corações, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Repita comigo, uma igreja chamada para crescer. Essa igreja se chama-se Igreja Batista União. Amém? Então, repita aí. Igreja Batista União é chamada para crescer. Vamos lá? Glória ao nome do Senhor. Eu creio nisso, irmão. Amém? Eu creio firmemente que vai estar lotado de gente daqui a algum tempo. Vai estar lotado. Sabe por quê, querido? Às vezes nós temos, muitas vezes, o pensamento que temos tudo menos o reino de Deus na nossa vida. Às vezes nós temos tudo, querido, menos o reino de Deus. Não o priorizamos, não colocamos em primeiro lugar. E antes de Deus responder às nossas orações, Ele quer que nós vivamos a palavra dEle. Há um sistema hoje no meio evangélico que é o seguinte, olha, Jesus vai acabar com o seu sofrimento, Jesus vai acabar com as suas dores, Jesus vai acabar com isso e aquilo, Ele vai te dar tudo que você tiver, que você quiser. Irmão, eu não creio em um evangelho romântico. Eu não consigo ler os evangelhos, eu não consigo ler a Bíblia e encontrar um romantismo, principalmente no Novo Testamento, eu não consigo encontrar um evangelho muito romântico, eu vejo ali morte, eu vejo ali perseguição, e eu estou aprendendo a pedir grandes coisas para o Senhor. Eu estou aprendendo a pedir. Se você quer grandes coisas de Deus, aprenda a fazer grandes coisas para Ele. Aprenda a fazer grandes coisas. Aprenda a fazer isso, querido. E eu quero compartilhar aqui, bem rapidão, o que eu tenho pedido a Deus. Primeiro, eu estou pedindo muito ao Senhor um profundo quebrantamento na Igreja Batista da Paz, um profundo avivamento, uma profunda restauração nas famílias. Tenho orado muito por isso, querido amado irmão. Eu tenho orado por umas coisas assim também, e eu estou pedindo 2% da cidade de Campo Grande para ser pastoreado pela Igreja Batista da Paz. Os outros 2% pode ser pela Igreja Batista União. Os outros 2% pode ser pela primeira ou segunda igreja. Mas eu tenho pedido a Deus, Senhor, nos dá 2% da população de Campo Grande para nós pastorearmos. Nossa, eu não acredito nisso. Aí, falta de fé, acredita, porque eu estou acreditando naquilo que Deus pode dar. Senhor, dá 10% da população de Campo Grande para a Igreja Batista União. Esse amém, irmão. Se fosse lá na igreja. Eu tenho pedido ao Senhor uma chácara ou uma fazenda, alguma coisa nesse sentido, para trabalhar com recuperandos, uma chácara para a igreja. Eu estou pedindo para que o Senhor nos dê em 10 anos 100 pastores. Estamos com 4. Faltam 96. Em 10 anos, eu estou pedindo ao Senhor, porque para cuidar de rebanho, tem que ter pastor, tem que ter liderança. A grandeza, mas presta atenção, a grandeza não está nos números. Eu tenho aprendido que a grandeza está no cuidado. Vou repetir, a grandeza de uma igreja não está no seu número de membros, mas está no cuidado que cada um tem, no zelo que cada vida pode ter uma pelas outras. Quando nós cuidamos bem, quando as ovelhas são bem cuidadas, o crescimento,
a expansão, é algo natural. Há uma frase muito interessante do pastor Eber Huber que diz assim: ovelha sadia dá muita cria. Você pode repetir isso? Ovelha sadia dá muita... É verdade ou não é? Cuidou bem de ovelha, ela vai dar. Uma coisa linda que nós vimos aqui, desceu batizando e desceu também o seu discipulador. A irmã ministrou uma coisa aqui interessante, que esses dias eu estava vendo, assistindo o Globo Rural, e eles estavam falando sobre a plantação de algodão, plantação de soja e tudo mais. E aí um agrônomo disse uma coisa bem interessante: olha, para plantar não precisa de muitas máquinas, apenas 2, 3 dá conta de plantar. Mas para colher, nós temos que alugar as máquinas, as colheitadeiras de outro estado para vir, porque a colheita realmente nessa fazenda é grande. Eu falei, o que a Bíblia diz? Jesus não falou assim, orai para que venham bastante plantadores. Ele diz o quê? Orai para que o Senhor chame, o quê? Ceifeiros, discipuladores, gente que cuida de gente. E nesses últimos momentos, nesses últimos instantes, querido amado irmão, nesse mover que eu creio que Deus tem feito no meio da igreja, olha, vou usar uma expressão, mas não se assuste não. Deus está fazendo que um grupo de pessoas que só esquentava banco, que colocava o traseiro e não fazia nada, Deus está sapecando o couro deles com fogo e fazendo com que esse povo levante e comece a trabalhar. Amém, querido? E você pode ser o próximo. Porque é muito simples, é muito fácil, querido. Chegamos aqui à nossa igreja, sentamos e dizer, oh, glória a Deus, oh, aleluia, que bênção, que maravilha, aleluia. E ir embora e não testemunhar para vizinho, não testemunhar no trabalho, não testemunhar na faculdade, não testemunhar em nada, não. Jesus não chamou você para isso. Você é um ceifeiro. Jesus chamou para que você realmente possa produzir e não ser um consumidor. O problema é que a igreja muitas vezes perde, fechando questões, estabelecendo regras. E esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude na igreja, nada mais é muitas vezes do que ser muito pequeno para aquilo que representa o reino de Deus. Você já imaginou? Você já viu? Eu venho de uma geração que estabelecia muitas regras para se comportar no culto. Regra para participar do louvor. Não estou dizendo que não tenha que ter, tem que ter princípios. Se você quer se batizar, você tem que fazer um curso de teologia. Gente, eu fui assistir um dia Profissão de Fé, que nem matéria no seminário eu vi o pastor fazer. Colocou os 8 ali e eu falei, nossa, parecendo um concílio, parecendo um sinédrio isso. Onde o mais importante é o testemunho dessas pessoas que querem descer as águas. Jesus fez algo na minha vida. Eu creio que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Você parou para pensar, se tiver que fazer toda a profissão de fé, daquelas 3.000 almas se converteram ali em Atos dos Apóstolos? De onde você veio? O que você faz? Qual é o teu pedigree? Quem que você é? Não. Os campos estão brancos para a ceifa. Muito mais que ferramenta, querido amado irmão. Muito mais que estratégia. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. A igreja primitiva não tinha uma estratégia. A igreja primitiva não tinha uma ferramenta. Não tinha um eloquente. Ela tinha uma coisa fundamental que fazia com que a igreja crescesse. Acontecia que a igreja achava graça no meio do povo e Deus dava o crescimento. Chamava-se unidade. O que essa igreja tem? O que essa igreja promovia? O que era? Mais do que ferramenta, a unidade da igreja, a unidade em Cristo, era fundamental. Querido, hoje de manhã eu ouvi o pastor orando. Ontem eu vi ele falando sobre avivamento, nós queremos avivamento. Eu falei, maravilha, é a mesma linguagem. E eu aprendi uma coisa, querido. O avivamento é chamado pela oração. Oração chama avivamento. Mas não é aquela oração de chamar gato. Sabe como que é?
Às nós temos que clamar mesmo. Eu vi o pastor de vocês ontem se ajoelhando aqui. Deus traz sobre nós algo novo. Deus traz algo novo em nossas vidas. Nós queremos um verdadeiro avivamento. Irmão, oração é coisa séria, porque Deus ouve e Deus responde. Eu não quero ser muito assim, espiritual, não. Mas eu vou dizer, entre oração de ovelha e oração de pastor, em termos de avivamento, a oração do pastor está primeiro na fila, hein? Se ele quiser avivamento, vai acontecer duas coisas aqui. Primeiro, se essa igreja não quiser avivamento, Deus vai tirar você e colocar numa igreja avivada, num povo que quer. Se essa igreja quer avivamento, Deus te colocou aqui para unir as duas coisas e o pau cair a folha. Se a igreja quer avivamento e você não quer, Deus vai te colocar numa igreja onde não quer avivamento. E você vai mofar para o resto da vida lá. Mas eu sei que você quer. E tem gente aí que quer. Eu estou falando de avivamento, não é aquele avivamento oba-oba, de cai-cai, de sapatear, não. Isso pode até fazer parte. Porque quando você ora, o avivamento vem e a manifestação é sinais, viu, irmão? A hora que tiver num culto aqui pedindo avivamento e de repente alguém começar a falar em línguas, não, isso não nos pertence. Querido, você tem que ler a Bíblia. Você está preparado para isso? Virou pentecostal. Não, línguas não é para pentecostal, é para crente, irmão. Aí começa a aparecer aqui sinais de cura, sinais de libertação. Uai, você ora para avivamento, ora para quebrantamento, ora para restauração. Aí começa uma coisa muito interessante, pastor, que eu creio que já começou. É a gente começar a pedir perdão. É a gente começar a reconciliar casamento. Porque o avivamento traz quebrantamento. Traz restauração. Então continue pagando preço de oração. Continue pagando preço de jejum. Vá adiante. Porque a oração chama avivamento. E quando temos uma liderança, é uma equipe que tem uma aliança. Nós temos que ter cuidado. Porque muitas vezes nós insultamos a Deus pedindo coisas pequenas. Essas coisas grandes. E o Senhor com certeza fará coisas grandes na sua vida, na minha vida. Sonhar com a igreja grande. Então libere palavras de crescimento. Amém? Qual a palavra de liberar que você pode liberar no próximo batismo? Batizou 3 hoje. Primeiro batismo do ano, pastor? Quanto que o batismo vocês querem para o próximo batismo? Quantas pessoas? 50? Quem falou? Beleza, meu irmão. No mínimo, você tem que começar a trazer umas 2, 3 aí. Hein? É? Já tem. Pronto, fechou. É por aí, meu irmão. Tu joga no meu time, é por aí. E joga no time do pastor também. Dá trabalho para ele. Não, para ele não. É você. Porque ovelha gera ovelha. Já imaginou 50 almas descendo as águas? O pastor não vai aguentar, não. Chama outra aí para me ajudar. Vamos descer. Se você quer ver a igreja crescer, libere a palavra de crescimento. Aí vai você aí, ó, irmã, que não tem parente, não tem irmão, ou talvez não tenha aí ninguém convertido ainda da família. Pare de chegar em casa e dizer, esse meu irmão não tem jeito. Esse meu marido não tem jeito. Esse não tem jeito. Tem jeito sim. Libere palavra de crescimento. E a palavra de Deus vai entrar no coração dele. E você vai ver ele descer as águas. Mas você já fica lá dando palavra negativa. Ó, se você chega e fala que teu marido não tem um jeito, minha filha, você tem alguma coisa errada aí. Essa mulher não tem jeito. Tem jeito sim. Seu filho tem jeito. Eu tenho uma irmã lá na igreja, sempre orando por um filho. 30 anos de idade, enchia manguaça, todo final de semana, pastor, esse menino, quando foi o mês passado, ele fez um propósito, eu vou ficar 30 dias sem
sem beber nada. De repente começou a namorar uma menininha, que eu achei ela corajosa para querer namorar um rapaz daquele lá. De uma igreja, lá do centro da cidade, abençoada igreja. Esse menino, preste bem atenção, todo domingo, está levando 3 carros só de jovens para a igreja dele lá. E lá, semana passada, ela me passou um relatório na reunião da célula, que sexta-feira, pastor, aqueles 2 amigos do meu filho, que eram espíritas, se converteram domingo passado, e estão frequentando a igreja, já estão na célula, estão participando. Por quê? O filho que para muita gente não tinha jeito, Deus está atuando na vida dele, e ele está lotando os carros e leva para a igreja. Tem jeito sim, meu irmão. Não desanime, minha irmã. Deus tem, mas libere palavra de crescimento. Aí vai umas lições. Uma igreja chamada para crescer. Primeiro, nós não conseguiremos mudar o mundo se não mudarmos a nós mesmos. Repita comigo, não conseguiremos mudar o mundo se não mudar a nós mesmos. Agora vamos parafrasear. Nós não conseguiremos mudar. Vai lá. Diga aqui. Eu não vou conseguir mudar a minha família se eu não mudar a mim mesmo. Maravilha. É teu esposo que desceu as águas. Você tem papel fundamental nisso daí. Ele não falou assim, meu pai, minha mãe. Ele falou, a minha esposa. Isso é tremendo. O testemunho lá dentro de casa. Não adianta queremos mudar essa comunidade se essa igreja não mudar. E aí eu entro em alguns pequenos detalhes. Como nós estamos tratando os visitantes dessa igreja. Se você percebe num universo como esse aqui, dá para perceber que quem é e quem não é da igreja, como você tem tratado essa pessoa? Ela entra e sai, vai embora sem você ao menos perguntar o nome dela, o endereço dela, alguma coisa tem que mudar. E quem tem que mudar é você, não ela. Começa a valorizar. Pessoas são pessoas, irmãos. Coisas são coisas. Isso tudo aqui, querido, é bom, é importante, é legal, mas são coisas. Olha para a pessoa ao seu lado. O mais importante são pessoas. O mais importante é a pessoa que está do seu lado. Se não conseguimos mudar a nós mesmos, se não aprendemos a cuidar de nós mesmos, eu aprendo a cada dia, você também, que toda mudança saudável, ela ocorre de dentro para fora, porque tem muita gente vivendo de aparência. Mais forte é isso, é que quem muda, quem transforma, é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus. Não é filosofia, não é teologia, não é nada, isso aí é para conhecimento. Mas o que transforma a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, contra ti. Guarda isso, querido. Antes de querer mudar o mundo, muda você mesmo. Antes de querer mudar a circunstância, mudar as pessoas que estão ao seu redor, mude você. Vá para a palavra de Deus. Não tenha medo de pedir coisas grandes para o Senhor. Não tenha medo de pedir, Deus, eu quero experimentar algo novo do Senhor, como eu nunca experimentei. Eu quero ter algo, mas não fique só na experiência, fique também no viver algo novo de Deus para a tua vida. Amém, querido amado irmão? Segunda lição que podemos tirar, preste bem atenção. Eu vou ter que voltar para o primeiro tópico, querido, porque eu esqueci, tem gente que está andando, eu vou ter que voltar para o primeiro tópico. Vamos lá para o primeiro tópico? Vamos lá? Nós não vamos conseguir mudar o mundo se não mudarmos a nós mesmos. É preciso aprender a cuidar de si mesmo. A palavra de Deus é quem nos transforma. Agora lembrei, vou para o segundo tópico. Vocês estavam achando que eu estava brincando? Segunda lição. Se não estamos colhendo o que gostamos de colher, então nós devemos mudar a semente que plantamos.
Vou repetir. Se não estamos gostando de colher o que nós estamos colhendo, o que nós plantamos, então está na hora de mudar a semente. Você já viu aquela pessoa? Interessante que eu li uma história que eu achei interessante. O pastor, a esposa, e tinha 2 filhos. E todo final de semana, a esposa já deixava ali aquela carne recheada, lagarto, recheado no almoço. Os filhos cresceram. Um já estava com 28, o outro com 32 anos. Criaram coragem um dia e disse para a mãe, na hora do almoço: mãe, podemos dizer alguma coisa para a senhora? Pode. Não dá para mudar o cardápio todo final de semana? Só essa carne recheada, só essa carne, todo domingo? O pai já se preocupou, né? Porque a mãe ia ficar brava. E ela começou a chorar e dizer: graças a Deus que vocês falaram, porque eu não suportava mais fazer isso. E vocês nunca falaram para mim. Deixou esses 30 e poucos anos fazendo isso. Aí, ao invés de choro, todo mundo começou a se alegrar. Porque primeiro o cardápio iria mudar no próximo final de semana. E começou a aparecer transparência. Já aconteceu isso na tua casa? Final de semana, frango assado e macarrão. Maravilha. Qual o cardápio? Frango e macarrão. Qual o cardápio amanhã? Macarrão e frango. O que eu disse ontem na mensagem? O que é demência? É eu querer algo novo para a minha vida, mas continuar fazendo as mesmas coisas. Muda a semente, muda a estratégia, muda a direção. Pastor, o pastor é experimentado, sabe que muitas vezes o ritmo do culto tem que mudar. Tem dia que não pode. Tem gente que já chega no culto e diz o seguinte: olha, agora é o momento do louvor, agora é o momento da oferta. Ele já sabe o que vai acontecer. Tem dia que a gente tem que revolucionar e dizer: agora a coisa tem que mudar. Ao invés de deixar a mensagem por último, começa a mensagem agora. E aí aqueles atrasildos que sempre pensam que vai chegar no final e pegar a mensagem, pega a mensagem no início, quando chega já está terminando o culto. Porque senão, a rotina cria hábito, e criando hábito, as pessoas vão mudar valores, e mudando valores pode atingir princípios bíblicos. Há um ditado muito antigo que dizia o quê? O fumar do cachimbo, muitas vezes, pode deixar a boca torta. Muda a semente. Mude semente, liderança. Mude a semente, liderança, porque o comodismo, o conformismo, o individualismo aniquila. E aí eu vou entrar numa coisa, uma semente que eu sugiro que vocês plantem para mudar uma história dessa igreja. Chama-se paixão. Repita comigo, paixão. Troca o conformismo, troca o comodismo, troca o individualismo por sementes de paixão. Sabe o que é paixão? É quando você, na tua história, você começa a colocar prioridade naquilo que você faz, naquilo que você vive. Queridos, em nome do Senhor, membros da Igreja Batista da União, tenha paixão por esta igreja. Não é aquela paixão idólatra, não é aquela paixão de velho e adolescente, porque quando é velho e adolescente que se apaixona, é coisa doida, só sai maluquice, né? É velho se apaixonando por uma menina de 20, pronto, aí fica desculpa a expressão, vive uma desgraça. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquela paixão de dedicar, de abraçar, de valorizar, de se voluntariar para fazer o melhor para o reino de Deus. Líderes, pastor, não ponha gente que não é apaixonada na tua liderança. Líder de Ministério Louvor, não ponha gente que não seja apaixonada por esse ministério. Não ponha instrumentista que não é apaixonado pelo seu instrumento. Não ponha gente para trabalhar se não é apaixonado pelo que faz. Começa a mudar a semente. E nós vamos ter resultados e plantas
diferentes. Essa paixão só vai ter resultado quando nós valorizamos mais as pessoas do que coisas. Muito bem, eu me apaixono pelo meu instrumento, eu me apaixono pela bateria. Aí o apaixonado pelo instrumento, aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe. Não é esse tipo de paixão. É aquele paixão que quando eu estou tocando, eu sei que vai tocar vidas. E essas vidas vão se render aos pés de Jesus. Essa paixão daquilo que eu estou fazendo, eu tenho certeza que vidas irão se quebrantar. Porque a minha paixão, irmão, vai gerar convicção. A minha paixão vai gerar novos líderes. A minha paixão vai influenciar. O culto começa às 7 horas aqui. Aí o que acontece? Chega lá o seu cunhado, 10 para as 7, você preparado para vir para a igreja, e ele chega lá, oi, vim fazer uma visita. Cunhado, você tem paixão pela igreja. Você vai dizer o seguinte para ele, querido, estou indo para a casa do Senhor, eu tenho um compromisso. Vamos lá, nem do carro, vamos embora. Ah, não quero ir não. Então tá bom, está aqui a chave. Você me espera, 10 horas, a hora que eu voltar do culto, a gente se encontra aqui. Você tem paixão. Está chovendo lá na África do Sul. E você olha na meteorologia, está chovendo na África do Sul, acho que vai chover aqui no Brasil. Eu não vou na igreja. Gente apaixonada, pode ter certeza, vai mudar a história dessa igreja. Gente apaixonada faz tudo o que está nas suas mãos para que os outros sejam beneficiados e abençoados. Gente apaixonada faz com que os outros prosperam. Ele não se preocupa. É a grande diferença entre um chefe e um líder. O chefe quer que as coisas voltem para ele, mas o líder aponta e vai, e quer que os outros cresçam, quer que os outros avancem, quer que os outros produzam muito mais. Eu admiro a maneira como Jesus disse para os seus discípulos, olha, vocês vão fazer obras muito maiores do que eu fiz. Jesus não trouxe para si, olha, o milagre acontece só aqui, viu? Só se resume a isso que eu fiz. Não, Jesus falou, vocês vão crescer, vão avançar, vocês vão explodir. E essa tem que ser a nossa intenção, sabe por quê? Porque Jesus tinha paixão pelo que ele fazia, pelo que ele era, pela sua missão. Pessoas apaixonadas não param diante da adversidade. Pessoas apaixonadas são convictas dos projetos que têm nas mãos. Pessoas apaixonadas não têm medo de desafios, não têm medo de críticas, porque elas têm certeza, a convicção está na sua alma. Pessoas apaixonadas não desistem com facilidade. A eleição do final do ano. Ninguém votou em mim. Ninguém indicou meu nome. Mas se você for um apaixonado, você não precisa de título para fazer o reino de Deus. Você não precisa. Basta se dispor e Deus vai te usar tremendamente. Amém, querida amada irmão? Seja apaixonado pelo que você faz. Saia dessa mediocridade. Deus quer usar você poderosamente. Amém, querido? Terceira lição. Nós não somos uma igreja estática. A Igreja Batista União não é estática e nem superficial. Ela é uma igreja que avança. Igreja estática, geralmente, ela é cega. Ela tem o coração fechado. Ela tem um coração voltado para si. Esse tipo de igreja, e quando eu falo igreja, eu falo a respeito da tua pessoa e da minha pessoa, é aquele tipo de pessoa que não recebe a palavra. E esse tipo de palavra muitas vezes traz libertação e ela rejeita a libertação, ela rejeita a cura. Querido amado irmão, libertação e cura nem sempre é exclusivamente para quem não conhece o Evangelho. Eu tenho aprendido muitas vezes que dentro da igreja, nós estamos dentro de um processo de cura e libertação, porque tem muita coisa dentro da nossa alma que nós trazemos e continua impregnado na nossa alma, e com palavra, e com a ministração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
a ouvir a palavra de Deus, as coisas vão sendo restauradas, vão sendo curadas. Entenda, querido amado irmão, na parábola do semeador, fala bem claro isso, que a palavra é lançada, é semeada, uma caiu em pedregais, outra em terreno bom, o sol veio e queimou. Eu quero dizer para você, nem todos são iguais. Mas o pior estágio é o que nós vemos lá em Jeremias capítulo 2, 13, quando ele diz: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas outras que não retêm água, porque fugiram da palavra de Deus. Se você não quer ser uma igreja superficial, olhe, volte a cavar realmente o manancial de águas vivas, vá para a oração, vá para a palavra de Deus. Uma igreja superficial não avança, é aquela que não sai das quatro paredes. Ela é egoísta, só olha para o seu umbigo, só pensa em si mesmo. Não vamos fazer um festival, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas só para nós aqui. Só para nós aqui. Nós vamos reunir os irmãos da igreja para um momento de comunhão em nossa casa. E você só chama os membros da igreja. Querido, teu vizinho está percebendo a movimentação de carros, de conversa. E ele tem sede e vontade de estar onde você está. Você não precisa ir muito longe para proclamar a palavra de Deus. Uma igreja estática, querido amado irmão. Uma igreja que perde a visão espiritual do reino de Deus. E o inimigo muitas vezes não tem medido esforços para arrebentar com esta igreja. Mas vai aqui uma palavra que eu amo muito. É quando Jesus fala e disse o seguinte: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Creia nisso. A interpretação que muitos crentes têm é que o inferno está vindo, está apertando e você está na defesa. Não, não, não. A lição é, as portas do inferno não prevalecerão, sabe como é? É a igreja metendo o pé e arrombando a porta e avançando. Esse é o papel da igreja. Sabe aquele irmão possesso, aquela pessoa possessa que você tem perto da sua casa? Que você nem cumprimenta? Traz ela para a igreja. Ah, vai dar trabalho, pastor, é melhor ir lá para o Universal. Eles que gostam dessas coisas. Ué, vocês querem avivamento? E não quer ter trabalho? Estava saindo lá da igreja agora. Tem nós temos um programa lá que chama Celebrando a Recuperação. E esse é um bêbado. E ele tem uma história meio doida. E hoje ele estava todo de terno e gravata na igreja. E ele chegou, e eu vi, estava saindo. Quando eu vi, cheguei perto dele. Dei um abração nele. Falei, você está bonitão hoje você se converte, né, rapaz? É, pastor, quem sabe, né? Um bafo de cachaça, mas de terno e gravata. Eu ministro. Mas olha só, querido. Ele tem uma história, tem uma igreja na Copa Vila 2, que ele trabalhava na marcenaria desse irmão, e ele estava lá. Deus usa quem quer, como quer, na hora que quiser. E na hora do intervalo do almoço, ele foi almoçar e deitou. E aquele irmão, não dele, mas o irmão da igreja, que sempre evangelizava ele disse que levantou, ouviu uma voz que dizia: aqui vai ser uma igreja nessa marcenaria. E você vai para o ministério pastoral, você não vai ser mais marceneiro. E ele deitou de novo. E novamente veio aquela voz. E ele levantou, esse irmão disse que estava trabalhando de costa, e ele colocou a mão nas costas dele e disse: tem uma voz dizendo para mim que essa marcenaria vai virar uma igreja, e você vai se tornar um pastor. Você já tomou quantos corote? Quantos que você já tomou? Vai dormir, rapaz. Não, mas essa voz aqui, ó, está falando para mim que você vai ser pastor. E se você não obedecer, ele vai fechar esse negócio aqui. Ele está falando para mim agora.
tem 2 igrejas. Ele está pastoreando 2 igrejas, esse irmão, porque ouviu. Um bêbado falou com ele. Mas não se espante. Sábado, segunda, terça-feira passada, eu estava lá na igreja, na entrada, estava eu e outro irmão vendo um negócio da Data Show, e eu fiquei sozinho, e ele chegou. E ele chegou e foi bem na minha direção. Eu falei, rapaz, o que você está fazendo aqui? Ah, eu estava lá e vim para cá e tal. Eu falei, como é que está você? Você está precisando de alguma coisa? Tô aqui, pastor, vim ver o senhor. Beleza. E aí, como é que você está? Um bafo de cachaça. Ele ficou me olhando, colocou a mão em cima da mesa. Oh, quando Deus coloca alguma coisa na nossa boca, pastor, Ele também coloca um espinho aqui para que esse negócio não entra. E a gente tem que falar. E eu comecei a prestar atenção nele. E ele dizia, pastor, o senhor não pode ter medo de falar as coisas. E foi embora. Eu falei, ah, é? Agora aguenta, Igreja o Lombo. Deus usa quem Ele quer, como quiser, na hora que Ele quiser, e pronto, acabou, querida amada irmã. Você pode achar que não foi Deus, que não foi o quê? O problema é seu, mas eu acredito que Deus pode ter usado aquele bêbado para levar aquele homem a obedecer o ministério. A partir do momento que usou uma mula para falar com um profeta, ele não pode usar um bêbado, querido. Deixa de ser superficial, deixa de ser imaturo, cresça. Você pode falar para o teu irmão da direita, meu irmão, está na hora de crescer. Ah, minha irmã, olha aqui para mim. Se você falar desse jeito, ele vai continuar pequenininho do mesmo jeito. Fala para o irmão, está na hora de crescer. Está na hora de crescer, está na hora de crescer. Quarta, falta só 25, irmão. É o último tópico que eu quero participar com você. Preste bem atenção, que eu considero um dos mais importantes. Uma igreja que avança é porque ela tem comprometimento em ganhar e discipular. Vou repetir. Uma igreja que avança, que cresce, que rompe as portas do inferno, é uma igreja que tem um compromisso de ganhar e discipular. Vocês podem fazer o evento que for. Pode ser muito bonito, né? E nós jovens, muitas vezes, colocamos holofote, colocamos luzes, fazemos aquela batucada, ou colocamos outras coisas, ou fazemos outro tipo de evento. Tudo o que nós fizermos tem que resultar em ganhar e discipular. Amém, querido? Tem que resultar. O que seria da igreja? O que seria dessa igreja se não investisse em pessoas? Ou o que seria dessa igreja se ela aumentasse o investimento em pessoas? O que seria da igreja ou da minha vida se não tivesse ninguém orando por mim, se não tivesse ninguém ministrando por mim? Todo ministério, toda liderança, todo evento, todo envolvimento das atividades tem que consolidar em resultado de ganhar e discipular. Entenda, querido amado irmão, que Deus não deixou uma direção simples para a igreja e para os seus discípulos, dizendo, ide e fazei membros. Não, Ele disse, ide e fazei discípulos. Porque Jesus não queria escravizar no sentido de dominar multidões. Ao contrário, Ele queria que essas pessoas fossem muito bem cuidadas. Ele não queria levantar discípulos, querido amado irmão, que ficasse preso num ciclo vicioso, ou de uma maneira preguiçosa, sempre dependente de um milagre, sempre dependente de uma oração, de uma ajuda, de um pedaço de pão de peixe, de um culto. Entenda que o primeiro encontro com seus discípulos, é tremendo esse encontro. Ele estava lidando com gente fracassada. E depois que ele realiza o milagre, eu acho muito importante aquela passagem, quando ele chega, deixa a multidão e se aproxima dos discípulos, Pedro, Tiago, João,
A Bíblia diz que eles estavam lavando as redes, passaram a noite toda pescando, e nada de produzir. Tristes. Quem sabe sem dinheiro para pagar as contas. E Jesus então sobe no barco e diz para ele: olha, vocês podem lançar a rede um pouco mais profundo? Pedro, na sua prepotência, diz: passamos a noite toda, mestre, e não pegamos um peixe. Em outras palavras, está querendo dizer: quem é o Senhor? Nós somos pescadores profissionais, nós sabemos o que fizemos. Mas o olhar de Jesus, o jeito de Jesus, dizia o seguinte: eu vou lhes ensinar a pescar. Joguem a rede. A Bíblia diz que Pedro, então, pela tua palavra, nós vamos lançar a rede. E daqui a pouco vem nos ajudar. Tamanha era a quantidade de peixes que eles tinham pescado. E quando chega à praia, não sou digno. E o Senhor dá uma palavra tremenda para eles. A partir de hoje, vocês não vão mais ser pescador. Vocês serão pescadores de homens. A palavra foi tão impactante no coração deles. Preste atenção, querido, preste atenção. Eram pais de família. Eram pessoas que traziam provisão para a sua casa. Mas quando Jesus falou: a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens, eles entenderam o chamado e disseram: sim, Senhor, nós vamos te seguir. Nós vamos para onde o Senhor for. Nós queremos te seguir. Querido amado irmão, em nome de Jesus, ganhar talvez seja até fácil para todos nós, mas consolidar através do discipulado, do cuidado. E Jesus estava ensinando isso para eles. Pregar o evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos, era algo que fazia parte. Mas o discipulado, o cuidado, o um a um, é importante para a nossa época, para a nossa era. O cuidado é importantíssimo. Aquilo que não está ao meu alcance, Deus vai alcançar por nós. Amém, querido? Aquilo que não está no nosso alcance, Deus vai alcançar. Me converti aos 9 anos, eu estou com 48 anos de idade, 30 e poucos anos na fé. E nesses últimos anos eu estou aprendendo a importância de ser cuidado, de ter um mentor, de ter um discipulador. Se eu tivesse aprendido isso lá, pastor, lá atrás, eu não teria cometido tanta besteira. Toda semana eu me reúno com o meu discipulador, pastor Mauro da Terceira Igreja Batista. Reúno com ele. E ali ele destrincha, me orienta, me abençoa, se coloca à disposição, me cuida de mim. Se eu tivesse aprendido isso antes, e lá na igreja, eu cuido de 2 pastores, cuido do Ministério Louvor, do líder do Ministério Louvor, cuido de mais 8 líderes, pastoreando, cuidando. Esses 8 líderes cuidam de mais, eu sei que ao total são 90 pessoas, por enquanto está envolvida nas nossas células, 90 pessoas, mas tem aí uma gama ainda mais de 200 pessoas para serem alcançadas, e o povo querendo ser cuidado. Querido, ninguém é melhor do que ninguém, mas faz a diferença quando está bem cuidado. Quando está bem cuidado. Pastoreio não se resume, essa parte aqui de pregar é a parte mais fácil do ministério. Ser líder do Ministério do Louvor é a parte mais fácil, isso aqui. Mas o cuidar e discipular, é maravilhoso. O Senhor Jesus quer que eu e você amadureça. Daqui 21 anos, como que essa igreja vai estar? Se Jesus não vier, como que ela vai estar? Com esse mesmo número de pessoas? Será uma igreja rodoviária, onde entra e sai, ou nós vamos ter aqui uma igreja cuidando de no mínimo 2% da população de Campo Grande? Amém, querido? Eu libero essa palavra profética sobre você, libero sobre a vida dos pastores, para que tenham pastores auxiliares, que daqui 21 anos, se Jesus não vier,
expansão, esta área aí da frente seja adquirida. Aqui seja apenas um lugar, um dos lugares de treinamento, mas seja um lugar onde realmente esta comunidade saiba a importância dessa igreja. Eu pergunto uma coisa: se um dia vocês forem embora e fecharem a igreja, ela vai fazer falta para essa comunidade? Vai fazer, vai fazer. Se você mudar, querido amado irmão, da sua casa onde você está, ir para uma casa melhor, ou mudar por uma necessidade, as pessoas vão bater na sua porta e vão dizer: por que você está mudando? É tão bom você estar aqui. É tão bom você estar conosco. Ou vão dizer: graças a Deus que aquele crente foi embora. Pelo amor de Deus. Não. As pessoas têm que sentir nossa falta, querido amado irmão, amém? As pessoas têm que saber que onde nós colocamos a planta do pé, as coisas vão acontecer. Está aquela tristeza naquele ambiente, até em velório, quando o crente chega, a alegria chega junto. Amém, querido? Você chega na escola, está aquela muvuca. Na faculdade, está lá todo mundo falando besteira. O crente, ele não precisa dizer nada. A presença dele já faz a diferença. Irmão, você há de concordar comigo? Como que está faltando isso, não está? Gente que faz a diferença. Porque de igual, está todo mundo aí. Se você estuda, trabalha, escuta o que eu vou dizer para você. Meu irmão, Jesus está te chamando esta noite para você mudar e amadurecer. Você vai chegar amanhã, encontrar o seu patrão. Você já um dia falou: patrão, será que nós podemos aqui numa segunda-feira nos reunirmos para pelo menos ter 5 minutos de oração? Ele vai dizer: não, esse negócio de religião eu não quero não. Não tem problema. Pelo menos você pode ir lá no banheiro, orar 5 minutos pela empresa que você trabalha. Porque o dia que você sair para um lugar melhor, eles vão sentir falta de você. Eles vão saber que você é diferente. Você não é estático. Apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas hoje eu já sou adulto, eu já sou homem. 1 Coríntios também 14:20 fala que, irmãos, não sejais meninos no entendimento. Há pessoas que crescem, mas nunca amadurecem. Eu deixo essa finaliza aqui para você. Irmão, é tempo de crescer, é tempo de deixar as facções, é tempo de deixar as intrigas, é tempo de partidarismo, é tempo de deixar as birras, os dengos. Sabe aqueles dengos de crente velho? Pastor, não vem me visitar. Não vou mais na igreja, estou de mal. Eu falo assim, ó, come sal, deixa o resto para o Natal. Tem, não, em todo lugar tem, aqui também tem, com certeza. Gente com birra, está na hora de produzir, está na hora de lançar, está na hora de plantar, muda a semente, está na hora de crescer. Está na hora de termos gente que trabalha pela unidade. Tem gente que tem um dom de agregar pessoas, você já percebeu? Tem gente que tem dom de agregar, mas tem gente que tem um dom de espalhar. Mas a palavra do Senhor diz: quem comigo não ajunta, espalha. Lute pelo crescimento. E aí eu vou confessar uma coisa que eu já confessei lá na igreja. Eu estou cansado de tentar consertar as mesmas pessoas. Verdade. Meu gabinete era aberto, e lá vinham as pessoas, abre o coração. Abria a boca para falar. Aí da outra sessão vinha, qual é o seu problema? A mesma história, irmão. Na terceira vez, quando veio com a mesma história, eu falei: parou. Se eu não estou conseguindo discipular você, fazer com que você cresça, 2 motivos estão acontecendo. Ou a minha estratégia está errada, ou você não quer mudar. Porque sempre é o mesmo problema com o esposo. Aí o esposo vinha: você já essa semana fez aquilo que eu mandei? Pegar e dar uma rosa, leva ela para tomar um sorvete, leva ela para sair. Tua mulher está precisando da tua atenção. Não deu, pastor. Maravilha. Na outra semana, fez a tarefa?
Ah, não deu, pastor. Não serve, não quer obedecer, ou não quer mudar. E vai sugando, porque tem gente dentro da igreja, pastor. Ó, ele não é, vampiro tem 2 dentes, né? Esse tem 3, irmão, tem 3 assim, ó. Ele fica assim, ó. E aí quando acaba o sangue, acaba as forças, ele pega o canudinho e fica lá. Sugando as tuas forças com as mesmas coisas. Tem gente que não quer mudar, mas eu estou diante de uma plateia que é gente que quer mudança na vida, amém, querido? Que quer trabalhar, gente que quer avançar. Ah, eu tenho poucas forças, eu não sei o que eu fazer, mas irmão, vai orar, vai buscar avivamento para a tua vida, vai buscar crescimento, vai buscar amadurecimento. Eu disse lá para a igreja uma coisa, a partir de hoje, quem me procurar com essas causas pormenores aí, eu já estou entregando na mão do meu advogado, ele que vai resolver essa perrenga. Aí olharam para mim, advogado, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o advogado dos advogados. Eu vou colocar tudo vocês na mão dele, e ele vai resolver essa perrenga com vocês aí. Ah, irmão, começou a aparecer gente que querer fazer treinamento, começou a aparecer gente que querer crescer, porque não está mais na hora de ficarmos bajulando, está na hora de crescermos. Essa igreja com 21 anos de idade, já passou poucas e boas, já passou por muitas lutas, mas agora está na hora de desembainhar a espada, querido irmão, e partir para cima e ganhar almas para Jesus, sem dó. Sem dó. Levanta e anda, levanta e anda. E nós não teremos apenas 3 batismos, glória a Deus por isso. Nós teremos muito mais, muito mais. Que o batismo não deva ser mais aqui nesse batistério, mas seja vocês alugaram um clube e levar lá e vamos batizar todo esse povo lá. E a igreja se alegrar porque ela está fazendo o seu papel de ganhar e discipular. Ganhar e discipular. Faça um desafio para você, até o final do ano você ganhar uma alma para Jesus. Faça esse desafio. Sugiro a você, gaste 3 meses orando por uma pessoa. Gaste 3 meses orando por ela. Deus, me dá estratégia, me dá palavra, me dá direção. Gaste orando por ela. E aí vai surgir um dia a oportunidade para você convidá-la a vir à igreja, ela te procurar e você lançar a semente. Mas primeiro você apresentou o Senhor dos Senhores. E eu tenho certeza que você no final do ano vai ser uma pessoa que não apenas vai ganhar 1, 2, mas muitas almas para Jesus. Você é a igreja do Senhor, a unção está sobre você, o poder de Deus está sobre a tua vida, sobre a sua família. Amém, querido? Vamos ficar em pé, por favor, encerrar.